Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom tê-los e tê-las aqui conosco mais uma vez. Hoje nós estamos mais uma vez no nosso programa Conexão Feminina com o quadro Papo de Mulher. E é muito bom tê-lo e tê-la aí do outro lado. Eu fico muito feliz quando eu recebo feedback de homens, de irmãos. Ainda essa semana alguém veio comentar sobre o nosso último programa e é muito bom. Apesar de ser um papo de mulher, eu sei que você, amadinho, que está aí do outro lado, também gosta de assistir o nosso programa, de acompanhar os milagres que são contados aqui. Ah, e eu queria te fazer um convite. Você já é um amigo da missão? Se você não é, eu te convido a ser. A nossa chave Pix aparece aqui embaixo na tela. Então, faça um Pix, colabore, coopere e seja também um amigo da missão. Afinal, a nossa TV Viva Promessa tem levado bênção, louvores, momentos que edificam a nossa família, que edificam o nosso lar. E você sendo um amigo da missão, você vai estar colaborando para que a nossa TV Viva Promessa seja cada vez mais bênção para as pessoas que estão aí do outro lado. Nós vamos para a nossa vinheta e daqui a pouquinho a gente volta. Olá, amadinhas, já voltamos. Hoje nós temos uma convidada que é a terceira vez que está aqui conosco. Eu estou muito feliz, porque mais uma vez eu fiz o convite e ela aceitou assim, ó, de pronta. Ela é uma bênção na nossa vida, na nossa igreja. E o programa de hoje, o tema é a construção de um chamado. O que será que ela tem para contar para nós no programa de hoje? Está conosco a Márcia. Má, o pessoal lá de casa te conhece. Mas vai que tem alguém que está te vendo pela primeira vez. Se apresenta para eles, por gentileza. Olá, eu sou a Márcia, mãe do Efraim, meu esposo é o José Cícero, e eu agradeço a Lu pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Nós que somos gratos, imensamente gratos. Hoje nós vamos conhecer uma jornada marcada por desafios, renúncias e muita fé. A nossa convidada, como você já sabe que é a Má, ela passou por grandes lutas, nós podemos dizer até que ela passou por um deserto, e nós vamos conhecer o que aconteceu na vida dela. Das outras vezes que ela esteve aqui, ela esteve colaborando, cooperando para que nós conhecêssemos algumas histórias, assim, de algumas dificuldades que algumas pessoas vivem, como teve um programa que nós falamos sobre o abuso da mulher, sobre agressões, mas hoje a Má vai falar da história dela, e é sobre isso que nós vamos ouvir. E talvez, amadinha, quando eu comecei aqui falando, hoje nós vamos conhecer uma jornada marcada por desafios, renúncias. Você pode estar falando assim: "Nossa, mas parece a minha história". E ela viveu tudo isso, até chegar no ministério pastoral. Então você que está em casa, que conhece alguém, ou talvez você esteja vivendo isso, nós vamos aprender muito. E nós vamos ter certeza que em todos os momentos o Senhor cuida dos detalhes das nossas vidas. Vamos às perguntas, Má? Má, em que momento você percebeu que estava vivendo, esse processo de tanta aprovação? Eu era recém-casada e eu morava em Jundiaí. E um dia, participando de um culto de oração, no final uma irmã me chamou e falou assim: Márcia, eu tive uma visão com vocês. E Deus me mostrou que vocês vão passar por uma grande provação. Que Deus tinha esse chamado, né, em nossas vidas para o ministério, mas que antes ele iria nos provar, nos moldar. E eu confesso, Lu, que até então eu não sabia o que era aprovação. Eu não sabia o que era passar por dificuldades, problemas financeiros.
porque eu tinha um bom trabalho, um bom salário. Então eu falei: "Glória a Deus, aleluia, pode mandar". Meu Deus, Não demorou muito, eu fiquei desempregada. No começou aí. outro mês, o Cícero ficou desempregado. Mas eu pensei: "Logo eu consigo um outro trabalho, o Cícero também, e vai ficar tudo bem". Nesse meio tempo, eu descobri que estava grávida. E aí fica mais difícil para conseguir um trabalho, né. Descobriu a gravidez, você desempregada, ele desempregado. Isso. Naquela época, o Cícero tinha um sonho, fazer fretes para a empresa. E quando ele ficou desempregado, ele falou: "Agora é o momento, eu vou realizar o meu sonho". E ele comprou uma Kombi seminova e começou a fazer fretes. Só que essa Kombi começou a dar muitos problemas. Em um ano, Lu, fundiram 3 motores. Meu 3 Deus, motores em um ano. Todo o dinheiro que entrava, saía para consertar a Kombi. E de tantos problemas que ela tinha, chegou ao momento que não dava mais para viajar com ela. E o Cícero teve então que abandonar o sonho. O que que aconteceu? O dinheiro acabou, a comida estava acabando, boletos chegando, meu Deus. nós 2 desempregados. Então foi aí que eu comecei a entender o que era passar por uma provação. E foi aí, através deste momento, que se iniciou o trabalhar de Deus em nossas vidas. Aí você entendeu. Eu comecei a entender. Agora eu sei o que é uma aprovação. E ela já chegou, afinal você falou que venha, né. É. Mas nós vamos ver, nesse período, Má, você estava grávida, porque nós mulheres, a maioria de nós, eu falo hoje a maioria de nós, porque existem mulheres que não desejam ser mães, Sim. né, na realidade que nós vivemos hoje. Eu, por exemplo, eu sempre o meu sonho foi ter uma irmã, e eu não tive uma irmã. Então, quando eu casei, o meu sonho era ter uma filha, que eu pensava: "Vou ter uma amiga", porque eu achava muito lindo, eu ia na casa de uma amiga minha que tinha 5 irmãs, todas meninas. E eu achava bonito até elas brigarem, porque uma pegou a roupa da outra, porque eu não tinha aquilo, não era a minha realidade. E então o Senhor realizou com a minha primeira filha, eu tenho 2. E esse momento, quando a gente descobre que está grávida, é um momento, assim, perene, um momento feliz, né, porque a mulher que sonha em ser mãe, o que que ela quer? Ver lá o testinho com os 2 risquinhos, né. Sim. Nossa, glória a Deus. Mas aí esse sonho de ser mãe chegou nessa turbulência, nessa provação. E Exatamente. como foi esse período, Má? Durante o período da minha gravidez, Lu, eu me preocupava muito com a saúde do bebê, Ah, porque eu não tinha leite para tomar, eu não tinha proteína, legumes, verduras, frutas para comer. mas então quando você fala: "Nós estávamos em necessidade", era necessidade de tudo, inclusive de alimento. Sim. E eu não tinha uma boa alimentação, então eu me preocupava muito. Eu pensava: "Meu Deus, como vai ser a saúde do meu filho?". Eu me recordo que um dia com aquele barrigão, Uhum, eu senti vontade de comer uma salada de alface bem azeda. uhum. Quanto custa hoje em média um pé de alface? R$ 5? Eu sei, as pessoas ainda o meu marido principalmente brinca comigo, ele fala: "Lu, você sabe o preço de tudo no supermercado". Nós encontramos pés de alface de um e 99 a R$ 6. Não tínhamos condições de comprá-lo, não tínhamos. Meu Deus. Quantas vezes eu passava em frente à lanchonete e eu via salgadinho, que vontade de comer, não tinha condições, Lu. E olha que interessante, Lu, as pessoas, elas sabiam até que o Cícero estava desempregado, Sim, mas elas não, tinham noção da realidade em que nós estávamos vivendo. E eu acredito que Deus não permitiu que as pessoas vissem, porque Deus queria que nós aprendêssemos a depender somente dele. Então, Lu, esse período, lógico, foi um período assim, de grandes expectativas, né, de muita felicidade, aguardando ali a chegada do nosso filho, primeiro filho. primeiro filho, Uhum. mas por um outro lado, falando assim financeiramente, foi um período muito difícil. Eu imagino, Má, eu imagino.
Aí você passou o período da gravidez e o Efraim nasceu. Como que vocês se sustentavam? Aí passaram-se os 9 meses, você teve seu bebê, graças a Deus, bem, foi, né? E depois? Porque você fala assim: "Nossa, Lu, eu tinha vontade de comer um pé de alface e eu não tinha". E aí é outra realidade, que nós sabemos que quando nós estamos grávida, quando descobrimos, nós já queremos montar o enxoval do bebê. Verdade. Aí o bebê nasce, aí você descobre que um bebê, você está lá no hospital, ali no hospital eles estão cuidando, quando você chega em casa, na verdade na minha realidade, eu lembro que quando eu saí da maternidade, eu já saí com uma lista de tudo que eu tinha que comprar. Por exemplo, passar na farmácia e já comprar tudo aquilo, porque são coisinhas que você não tem o hábito de usar. E como foi vocês nessa situação e com um bebê recém-nascido? Enfim, chegou o grande dia, o dia do nascimento do nosso filho. O Efraim, foi feito um parto cesárea. Sim. O Efraim nasceu às 15h15, às 13h15. Sim. Depois que o Efraim nasceu, eu percebi uma movimentação estranha e deu a entender que tinha alguma coisa errada. A médica chegou perto de mim e falou assim: "Márcia, você é devota a algum santo?" Uhum. Eu falei: "Eu creio em Deus". Ela falou assim: "Então começa a pedir, porque passamos o bisturi em lugar errado. Meu Deus. E o máximo que você pode viver é até às 10 da noite". Assim, numa frieza total. E ela disse: "Nós fizemos um procedimento, costuma dar certo, Costuma. mas só vamos saber depois das 10 da noite". Lu, as minhas palavras não conseguem expressar o que eu senti naquele momento. Tristeza, desespero, Medo. angústia, medo, solidão. Porque aí, você pensa, eu não ter um pé de alface não é nada perto do que eu estou vivendo agora. Verdade. Porque o medo do desconhecido é algo que nos apavora. Demais, Lu, demais. E naquele momento, some tudo, não some? Escurece, o seu chão some. Assim, quando você recebe uma notícia ruim, mas, carregada de carinho, de atenção, é uma coisa. É diferente. Agora quando chega, então, às vezes dá certo, às vezes não dá. "Ah, torce Tá. aí". E aí? Naquele momento, Lu, vários pensamentos ao mesmo tempo vinham. Eu queria estar junto com meu Sim. esposo, eu queria abraçar minha família, eu lembrei do meu filho que tinha acabado de nascer, eu lembrei dos irmãos da igreja, e a minha vontade era sair correndo Uhum, dali, eu imagino. mas eu não podia fazer nada, que eu ainda estava sob o efeito da anestesia. E naquele momento de grande angústia, Lu, eu fiz uma oração. Glória a Deus. Eu falei: "Senhor, dai-me a alegria de criar o meu filho". Esta foi a minha oração. Eu estava, assim, muito fraca. Eles me levaram para uma sala e eu fiquei sozinha nessa sala fechada. E ali eu não tinha noção de tempo, de hora. Passado algum tempo eu dormi. Quando eu acordei, eu olhava para todos os lados, para mim, ver se eu conseguia discernir se era dia, se era noite, mas eu não consegui. Você se perdeu no tempo. A porta da sala se abriu, entraram alguns médicos. Eles olharam para mim e falaram assim: "Tá tudo bem, Márcia?" Eu falei: "Está tudo bem". Aí eles falaram assim: "Já se passa das 10 da noite. Nós vamos te levar para o quarto". Deus me deu a vida novamente. Glória a Deus, glória a Deus. Eu me lembro de várias vezes o Cícero chegar em casa e falar assim: "Márcia, hoje eu não consegui nem no terreno para carpir". Meu Deus. Nós saíamos cedinho, íamos de casa em casa e recolhíamos os sacos de lixo.
Eu segurava o Efraim novinho de um lado e com a outra mão eu ajudava o Cícero. E nós levávamos para casa. E lá em casa nós separávamos o reciclado para vender. O meu quintal, Lu, parecia assim um lixão. E quando nós íamos vender o reciclado, era muito pouco, era Quase muito nada. baixo o valor. Então não dá para se fazer quase nada, Lu. Cortaram nossa luz, ficamos no escuro. Um dia nós estávamos à noite, porque estava tudo escuro lá dentro de casa, e nós pegamos a cadeira e sentamos na calçada lá fora e ficamos ali, perdidos, sem saber o que fazer. E chega uma irmã da igreja. Ela olhou para nós e falou: "Vocês estão bem?" "Estamos. Estamos aqui olhando para a lua". Mal sabia, né, Má? Ela olhou para nós e falou: "Deus me mandou aqui. Glória a Deus. Vocês vão na minha casa jantar conosco". Deus é maravilhoso. Ele é lindo, ele é perfeito. E chegou um momento, Lu, que não tínhamos mais como nos sustentar. Com um bebê recém-nascido. Não tinha mais, o alimento acabou, contas para pagar, com bebê recém-nascido. E aí Deus usou a minha família para nos abençoar. Glória a Deus. E nós fomos morar com a minha mãe. Saímos de Jundiaí e fomos morar com a minha mãe viúva. E agora? E eu dependia da minha mãe, Lu, até para comprar fralda e leite para o Efraim, Na verdade, você dependia de Deus 100% e naquele momento, humanamente falando, da sua mãe 100%. 100%. E assim, e eu agradeço muito, Lu, a minha mãe, o meu irmão Carlos, que carinhosamente chamamos ele de Beto, minha cunhada Raquel, enfim, toda a minha família, Deus seja louvado. que nos ajudaram muito, Lu, muito mesmo nesse processo. E é interessante, Má, porque o pessoal que está em casa, né, quando a Má fala o meu irmão Beto, a minha cunhada Raquel, minha mãezinha, mas em cada detalhe de algo que a sua família fazia, você via as mãos do Senhor, não é? Cada detalhe. Porque eu creio, nessa jornada das nossas vidas, em muitos momentos nós somos abençoados por alguém humano, mas a gente vê que são anjos que o Senhor envia para nos ajudar. Porque como seria a sua vida se você não tivesse o acalento ali de estar na casa da sua mãe, a atenção dela, a provisão que ela preparava para vocês, o seu irmão Beto, a sua cunhada Raquel. E e por mais que as pessoas falem: "Não, eu consigo sozinha", não consegue, né, Não Má. consegue, Nós precisamos uns dos outros o tempo todo. verdade. Por exemplo, nesse momento que nós estamos aqui, o Thiago está ali conosco, nos auxiliando, não é? Isso. E eu só estou aqui porque você está aqui. Então nós vemos que é, de verdade, uma rede de apoio que a gente necessita 24 horas por dia. Verdade. Ô Má, quando vocês foram morar com a sua mãe, todos os problemas acabaram, né? E eu queria muito, Ah, mas não, né, Má? E aí, o que acontece? Lu, quando nós estávamos indo embora para minha mãe, as lágrimas descendo, porque eu estava largando tudo, Sim, uma vida casa, toda. as minhas Uhum. coisas, a igreja que eu congregava, Sim. Lu. E aí eu comecei a fazer planos. Eu pensei assim: quando chegar na minha mãe, eu arrumo um trabalho. E olha o meu pensamento, eu pensei, no mínimo, parecido com o que eu tinha antes. Uma sala só para mim, ar-condicionado. Uhum. O Cícero também arruma um trabalho, logo nós nos E estabilizamos tá e tudo voltamos resolvido. para nossa casa. Uhum. Eu pensei assim, esses eram os meus planos, mas não eram os planos de Como é Deus. mesmo aquele versículo, Má? O homem faz planos, mas a resposta? Vem do Senhor. Estávamos na minha mãe, ligam para o Cícero. Uhum. Arrombaram a casa de Ai, vocês. meu Deus, Venham buscar a mudança. meu Deus. Trouxemos a mudança. Naquela época,
no quintal da minha mãe tinha, assim, um pequeno espaço coberto, que foi onde nós colocamos a nossa mudança, todas as nossas coisas. E era um período de muita chuva, Lu, muita chuva, lá dentro chovia. E o que que aconteceu? Todos os nossos móveis molharam, Perdeu tudo. empenaram, Sim, estragaram. Os meus enxovais, Lu, tudo novinho, porque eu era recém-casada, sim. que eu tinha feito com tanto carinho, molharam todos. As nossas roupas molharam todas, tudo embolorou e nós perdemos tudo. Ficamos praticamente com a roupa do corpo. O único serviço que eu consegui, Lu, eu fui trabalhar numa casa de estudantes de 15 cômodos. Eu lavava e passava para 10. Para quem pediu uma sala só Pô, para si, Deus continuava trabalhando em mim. é. Que período difícil, Lu. Eu trabalhava muito, muito serviço e eu comecei a emagrecer. Hum, Eu fiquei muito magra. O Cícero foi trabalhar com meu irmão tem oficina de carro, e ele começou a trabalhar com meu irmão. E e parece, assim, que as coisas tendem a piorar, porque nós fomos muito humilhados. Pessoas riam de nós, fomos menosprezados. E mesmo, Lu, eu trabalhando e o Cícero, ainda assim não era suficiente que nós ganhávamos para nos manter. sim, Então nós ainda continuamos morando lá com a minha mãe. nesse período. Ô Mai, diante de todas essas dificuldades, como estava a sua vida espiritual, sua fé em Deus e como aconteceu o chamado para o ministério? Porque é você contando assim, olha, sabe de quem eu lembrei? Eu lembrei de Jó. Porque Jó, ele foi recebendo uma notícia atrás da outra, não foi? Foi. Os animais, os filhos, enfim. E aí você estava na sua casa com todos os móveis, não tinha um alimento, mas tinha sua casa ali toda arrumada, com seus móveis. Aí você vai para sua mãe: "Ah, eu tô aqui com a minha mãe num tempo provisório", penso eu, mas a minha casa tá lá, mobiliada, arrumadinha, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco entro, você leva para casa e perde tudo, literalmente tudo, Tudo. né. Você só não perdeu o seu bem maior, que é seu filho, sua vida, seu esposo. E aí? Como estava a mulher espiritualmente falando? A mulher que ali atrás, um tempo atrás, ouve dizer: "Você vai passar por uma pode vir, vem, vem". Naquele momento você estava firme espiritualmente, com a sua fé, não é, mas depois você também viveu um milagre no hospital. E nesse exato momento, que está toda essa bagunça de uma realidade que você vivia anteriormente, como fica a fé dessa mulher? Sabe, Lu, eu sempre ouvia as pessoas falarem de suas experiências, aquilo que Deus tinha feito na vida delas, mas até então eu ainda não tinha tido a minha própria experiência com Deus. E foi, Lu, através desses momentos difíceis que eu aprendi a depender de Deus. Esses momentos difíceis Lu, me aproximaram de Deus. E eu aprendi o que é joelho no chão, Glória a Deus. entrega, submissão, intimidade com Deus. E através dessa entrega, dessa busca, Deus começou a se revelar para mim de uma maneira maravilhosa, Lu. E eu tive muitas experiências com Deus, Eu creio. muitas experiências com Deus. E eu gostaria de relatar 2 que me marcaram muito. Por favor, Um dia eu estava trabalhando nesta casa sim, e eu fui passar uma roupa muito cara. E eu já tinha passado aquela roupa várias vezes, mas nesse dia o ferro grudou.
tudo para ajudar. Lu, ficou certinho ali a marca do ferro, aquele ferro a vapor com furinho, Isso que eu ia perguntar, ficam os furinhos certinho. certinhos. Eu parei. Sabe quando você olha e você não acredita naquilo que você está vendo? Sim. As minhas pernas tremeram, parecia que eu estava sonhando, eu não queria acreditar naquilo, porque eu não tinha condições de pagar aquela roupa. Naquele momento, Lu, eu respirei, eu falei: "Senhor, é eu e o Senhor agora, Mais uma vez. mais uma vez. Senhor, eu preciso da tua intervenção". Lu, e naquele momento Deus me passou uma orientação, lógico, específica para aquele momento. Sim. Ele falou para mim pegar um objeto e passar em cima. Eu peguei o objeto, passei em cima e quando eu passei, o tecido voltou ao normal. Glória a Deus. E isso eu falo para a honra e glória do Glória a nome do Deus. Senhor. E a outra experiência que me marcou muito, Lu, um dia eu estava assim, muito triste, preocupada, porque nós, né, nos preocupamos com os nossos Sim. filhos, com o bem-estar, com o futuro. E naquele momento eu não via possibilidade alguma do meu filho um dia fazer faculdade. Então eu guardava dentro de mim essa preocupação. E naquele dia, chegou a noite, eu fui dormir assim, sentindo aquele aperto, sabe. E eu tive um sonho naquela noite. Lu, no sonho, eu senti Deus fazer assim em mim. Glória a Deus. Eu Eu creio, senti, Lu, eu creio. e Deus falou comigo que o Efraim faria sim uma faculdade, Porque só ele sabia, amada, dessa sua preocupação. que não era para mim me preocupar. Glória a Deus. O Senhor falou assim: "Do teu filho cuido eu". Ai, Deus é tremendo, Lu. Ele é. O chamado para o ministério. Um dia eu estava trabalhando nessa casa e tinha alguns sacos de lixo já, né, fechado, que eu ia levar lá fora para Sim. colocar na lixeira. E eram sacos grandes, pesados, e eu não vi, e tinha uma ponta de vidro quebrado para fora. Meu Deus. E quando eu ergui, Lu, aquela ponta de vidro rasgou minha perna. Foi um rasgo. E aí eu pensei, né, como a gente fala: "Mais uma". Eu parei assim, começou a doer muito, e as lágrimas descendo. Porque há momentos que parece que a gente está só, né. Parece. E naquele momento, eu pensei que estava só, Lu, eu pensei. Olhei assim, Mais uma vez você mas pensando e o Senhor agindo de outra forma. eu olhei assim, muito sangue, mas naquele momento tão difícil, eu ouvi a voz de Deus. Deus falou para mim assim: "Essa cicatriz que vai ficar na sua perna, é para você nunca esquecer da onde eu estou te tirando e aonde eu vou te colocar". Glória a Deus. Dali fui para o hospital, se passaram poucos dias, veio a chamada para o ministério. O diretor da nossa convenção regional daquela época Sim. nos chamou para conversar e ele fez o convite. Glória a Deus. E nós prontamente Disseram sim. dissemos sim para a obra do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Sabe, Lu, quando eu olho para tudo que eu passei, eu só consigo enxergar a bondade e fidelidade de Deus, sim, em nossas vidas, na minha família. Ô, mas sabe aquela frase assim? Quando alguém vai contar alguma coisa e fala: "Ó, mas isso é para quem crê". Eu já ouvi várias vezes alguém contar um testemunho, mas isso é para quem crê.
E tudo isso é para quem crê mesmo, porque nesses tantos anos que estamos no ministério, quantas vezes vimos a mão do Senhor, não é? E aí, o que eu acho tão lindo em você sabe que eu amo e admiro muito você, mas algo assim, que você não conta nada com amargura, com revolta, porque afinal, Má, e as amadinhas que estão em casa, se nós cremos em Deus, nós devemos crer em Deus o tempo todo. Ainda que pareça que tudo está perdido. E é interessante que no início do seu testemunho, eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de ouvir o seu testemunho, e se eu ouvir 1000 vezes, eu vou me emocionar todas as vezes, porque é grandioso o que o Senhor fez na sua vida e da sua família. E eu falei: "Ah, lembra de Jó, né, mas seu testemunho que vai perdendo, perdendo", mas aí você chega no momento crucial. Inclusive eu já comentei até aqui no nosso programa, que uma das frases mais marcantes na Bíblia para mim, é quando Jó fala assim: "Eu conhecia Deus de ouvir falar, hoje eu conheço Deus de com Ele andar". Porque todos já ouviram falar de Deus em algum momento, todos. Verdade. Mas, quando a gente passa pela prova e nós vemos a mão de Deus em cada detalhe, a mão de Deus agindo ali nas coisas tão pequenininhas, aí nós podemos dizer: "Hoje eu conheço Deus de com Ele andar". Má, é grandioso quando você fala que sente o toque Sente. do Senhor, você ouve o Senhor falar: "Não se preocupe, do seu filho cuido eu". É Isso é tremendo, grandioso, é grande demais, tremendo. o grande Então por isso que eu falo, isso é para quem crê. porque mesmo passando por Aham. todo esse momento difícil, Deus sempre se fez presente. É, porque a gente vê ali no tempo que o nosso povo vivia cativo ali, no Egito, depois quando eles andam pelo deserto, eles veem a mão de Deus o tempo todo. E nessa passagem eu acho lindo quando o povo que reclama tanto: Sim. "Senhor, Deus tem uma paciência". E aí: "Ah, mas poderia Deus porventura nos preparar uma mesa no deserto?" E Deus diz: "Eu posso". Porque independente do que nós estejamos vivendo, o Senhor pode preparar uma mesa. Pode, E é interessante que Deus envia exatamente o que nós precisamos, exatamente aquilo que não é? passou. Quando ele envia o maná, é exatamente a porção para o dia. Ó, não adianta guardar para não levantar cedo amanhã, vai juntar bicho. E não adianta também querer acumular. Vão ser todos os dias de manhã, na sexta você pega 2 porções. Então Deus é didático, Deus é organizado, e por mais que nós estejamos numa situação difícil, Ele vai enviar exatamente o que nós precisamos. E é linda a sua história, o trabalhar. Aí, Má, vocês são convidados. E há quanto tempo vocês estão no ministério e como vocês estão hoje, depois de todo esse deserto? Sabe, Lu, esse processo de provação, de treinamento de Deus em nossas vidas, duraram 6 anos e meio. Que valeram, 6 anos e meio. E eu sou muito grata a Deus por ele glória a Deus. por ele permitir nós passarmos por esse treinamento. Porque hoje, Lu, eu posso dizer que eu sei quem é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Hoje eu posso dizer quem é o Deus que eu e a minha família servimos. Glória a Deus. Nós estamos há 15 anos no ministério, Lu, Deus seja louvado. e Deus também nos deu o privilégio de, servir no Ministério de Vida Pastoral Glória a Deus. da Convenção Paulista. Servimos também no Ministério de Vida Pastoral da Convenção Geral. Deus tem me dado também a graça de ser terapeuta, né, a minha especialidade são transtornos emocionais. Sim. O Efraim, ele serve, na área do louvor, é uma bênção em nossas vidas. Mas deixa eu fazer um adendo, ele não conseguiu fazer faculdade, né? Vou chegar lá. Ah.
Ele é uma bênção em nossas vidas, bênção no ministério. Ele foi para o último ano da Glória a faculdade, Deus. para a glória de Deus, nesse próximo ano, ele conclui a faculdade. Deus seja louvado. O Senhor falou que cuidaria dele. E tá cuidando, Lu, Amém. Glória a Deus. sabe, Lu, todos os dias eu procuro me lembrar das palavras do salmista no Salmo 116. Que darei eu ao Senhor por tudo que me tem feito? Todos os dias eu procuro me perguntar: "Amém, que darei eu ao Senhor pela fidelidade dele na minha vida e na minha família?" Isso chama gratidão. Gratidão, Lu, para que eu sempre venha reconhecer, Aleluia. né, tudo que ele fez por mim. E assim, Má, você, deu uma pincelada, né? Uma uma pincelada. Porque se realmente você falasse: "Lu, eu vou sentar aqui agora e vou contar tudo que Deus fez", ó, ficaríamos. Quem dera, Lu, eu poder contar detalhes, né, que também exaltam o nome do Senhor, Sim. né, de mostrar que como ele com mão forte e poderosa cuidou de nós durante todo esse tempo. E foram dos detalhes, Sim, dos mínimos, os não é? mínimos detalhes. E hoje vocês servem ao Senhor, e você se sente, agradecida também, creio eu, por ajudar outras famílias, outras mulheres. E quando você tem a oportunidade e conta o seu testemunho, com certeza faz com que outros que estão nessa caminhada se sintam mais fortes, não é? Sim, Lu, só consegue entender a dor do outro quem passou Sim, por aquele problema, por aquele processo. e é isso mesmo. Então, eu acredito assim que Deus nos prepara para nós também entendermos e ajudarmos as outras pessoas que estão passando pelo processo. Exatamente. E é bem isso, Má, porque, você vai se aperfeiçoar em alguma profissão. Você tem ali a faculdade, ou você tem o curso, você tem o treinamento, você é discipulada, você é ensinada. E na vida ministerial também é assim. Também. E hoje, Má, quando, nesse ministério, né, Ministério de Vida Pastoral, quando você encontra uma amadinha lá que fala: "Ai, tá tão difícil", né, de repente fala: "Meu esposo perdeu o emprego e eu sei que eu tenho um chamado". Espera aí, eu vou te contar a minha história. Isso não engrandece o nome do Senhor, não faz com que a outra fale: "Não, eu vou conseguir também". E então a nossa vida é um testemunho vivo. E é igual você falou, porque infelizmente nós encontramos tantas pessoas sofrendo igual quando nós vamos, numa casa de luto. Graças a Deus, se nós não perdemos a nossa mãe, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, mas nós nos compadecemos do sofrimento do outro. Mas tem experiências que eu creio que o Senhor permite que nós venhamos passar, para que lá na frente, ao encontrarmos alguém que esteja naquela situação, espera um pouquinho, amadinha, eu vou te contar, você vai conseguir. Mas você acredita que a gente está chegando ao final do nosso programa? É tão doce te ouvir, eu falei isso pra Mel, a Melita, a última entrevista foi com ela, eu ficaria aqui, uma voz suave, doce, a sua é assim também. Má, aí que conselho você deixa para as mulheres que estão vivendo processos difíceis, mas que sentem que Deus as chamou para algo maior? Eu gostaria de falar para elas parar um pouquinho e pensar no grande amor que Deus tem para com elas. Glória a Deus. Porque quando Deus nos chama para um propósito, é porque Ele quer que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. Com certeza. E quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, quando nós obedecemos ao chamado, quando nós somos submissas ao chamado, isso alegra o coração de Deus. E Deus tem prazer em nos abençoar, Amém. e Deus tem prazer em dirigir a nossa vida. Então eu quero dizer para você que talvez esteja passando por um momento muito difícil, continue firme, não desista,
Deus está com Glória você. a Deus. Sinta-se feliz em ser trabalhada pela mão do Mestre. A sua maior dor hoje, ela será o seu maior testemunho amanhã. Glória a Deus. Mas, nós vamos deixar bem claro que mesmo nesse processo, hoje nós estamos trabalhando no ministério e tudo mais, ainda existem momentos difíceis, Existem, não é? existem. Mas a gente continua persistindo, continua lutando. E você é um exemplo grandioso para nós mulheres, Má. É igual eu falei, se você pudesse contar nos detalhes, mas dessa forma que você relatou, já faz com que o nosso coração fique quentinho e cheio de esperança. Amém, E você realmente é alguém que o Senhor permitiu que passasse pelo deserto, para que hoje nos inspirasse. Deus continue te abençoando. amém. Muito, muito obrigada por você aceitar nosso convite mais uma vez. Já vou falar, amadinhas, já tem um novo tema que a Má virá aqui conosco novamente, viu? Espera aí que daqui um tempinho ela volta, se Deus quiser. Má, é uma honra te receber. Obrigada, viu. Cada vez que você vem e traz um pouco do seu conhecimento, hoje que nós falamos mais intimamente da sua vida, faz mesmo com que nós vejamos o que é uma mulher dependente de Deus, uma mulher que se coloca totalmente na dependência de Deus. Que o Senhor continue abençoando sua vida, seu esposo, Efraim, o seu trabalho, o seu ministério, e que por onde você passar, você continue sendo bênção em nossas vidas, Amém, amadinha. Deus te abençoe muito. amém. Amadinhas, como eu falei, nós estamos chegando ao final de mais um programa, do nosso quadro Papo de Mulher. Estejam assistindo também os outros quadros, que vocês sabem já que nós temos 4. Então assistam, compartilhem, curtam, porque esse programa, ele é feito especialmente para você mulher. Mas, como eu digo, os homens, os amadinhos também têm assistido e glória a Deus, porque eles também podem levar aquilo para a vida deles e ajudar as mulheres que fazem parte da vida ali na casa, no trabalho, no dia a dia. Então continue ficando conosco todas as quartas, 21 horas, e seja abençoada, assim como nós temos sido com as nossas amadinhas que têm vindo aqui. E a palavra que eu gostaria de deixar hoje para a nossa meditação está em Tessalonicenses 5:24, que diz assim: aquele que o chama é fiel e fará isso. A Má mostrou aqui para nós que quando o Senhor nos chama, Ele é fiel. Quando o Senhor tem uma promessa em nossas vidas, ela se cumpre. Mas é necessário que nós possamos dizer sim. Eis-me aqui, Senhor. E para você que está aí, às vezes na dúvida, o Senhor me chamou, não sei se faço, não sei se vou. Tenha certeza que o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar. Já imaginaram se a Má tivesse desistido lá atrás? Hoje nós não estaríamos aqui ouvindo esse testemunho tão maravilhoso. Então, amadinhas, assim como o Senhor falou para Josué, seja forte, seja corajosa e continue no ministério. Não tenha dúvida que o Senhor é conosco o tempo todo. Eu agradeço vocês que estiveram aqui conosco até agora. Um beijinho e até o próximo programa.